Vamos apreciar um pequeno estudo do nosso amado irmão, que já não está mais conosco, mas nos deixou muita coisa boa, chamado André Miller. Esse amado nos deixou alguns livros que você pode encontrar no site www.boasemente.com.br. E hoje vamos falar sobre bases para a recepção inicial. Como esse é o princípio do fundamento adequado para todas as congregações cristãs, pode ser interessante observar por um momento seu funcionamento nos dias dos apóstolos. Certamente, eles conheciam seu significado e sabiam como aplicá-lo. No dia de Pentecostes, e por algum tempo em seguida, parece que os novos convertidos não se sujeitavam a nenhum exame relativo à realidade de sua fé, nem por parte dos apóstolos e nem pelos demais, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos dos Apóstolos, versículo 41 do capítulo 2. Dessa forma, o receber da palavra era o terreno para o batismo e para a comunhão. Mas a obra era inteiramente feita pelas mãos de Cristo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos, capítulo 2, versículo 47. A mentira de Ananias e Safira foi prontamente detectada. Pedro age na sua devida posição, mas o Espírito Santo estava lá, em alegre majestade e poder, revelando a Pedro toda a verdade. Logo, Pedro diz a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Todavia, esse estado virgem das coisas logo passou. O fracasso se estabeleceu. O Espírito Santo estava entristecido e tornou-se necessário examinar os pretendentes para ver se os seus motivos, objetivos e estado de alma estavam de acordo com a mente de Cristo. Nós estamos hoje nas condições das coisas descritas em 2 Timóteo capítulo 2. Apenas devemos ter comunhão com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Isso é muito importante e temos que levar isso adiante. Não podemos menosprezar os dias maus. Após a igreja ter se tornado essa mistura, contendo professos meramente nominais, enorme cuidado era necessário no recebimento de pessoas à comunhão. Não era suficiente que a pessoa professasse ser convertida e alegasse comunhão praticada baseada nas suas próprias palavras. Ela devia submeter-se e ser examinada por cristãos experientes. Quando alguém professa reconhecer o pecado e arrepender-se diante de Deus, a fé do Senhor Jesus Cristo, sua confissão deve ser examinada por aqueles que passaram pelo mesmo tipo de experiência. E mesmo quando a confissão é manifestamente genuína, precisa haver um divino cuidado, com amor, na recepção. Algo desonroso para Cristo, lesivo para eles, que pudesse expor à Assembleia a fraqueza, poderia acabar sendo aceito, mesmo que inconscientemente. É aí que deve haver o discernimento espiritual. É isso. É preciso agir com verdadeira caridade para com o pretendente, e nada mais que um cuidado necessário à honra de Cristo e à pureza da comunhão. A comunhão cristã seria posta ao fim se as pessoas fossem recebidas
apenas com base nas suas opiniões sobre si mesma. Em Atos capítulo 9, vemos o funcionamento prático desse princípio no caso do apóstolo Paulo. E com certeza, se ele não pôde ser aceito sem adequada comunhão e testemunho, quem iria questionar entre nós? Deveras, seu caso era peculiar, mas mesmo assim pode ser ilustração prática para nós nos dias de hoje sobre esse assunto. Encontramos tanto Ananias em Damasco quanto a igreja em Jerusalém questionando a realidade da conversão de Saulo. Apesar de ter sido um fato milagroso, certamente ele havia sido um inimigo declarado do nome de Cristo. E isso tornava os discípulos ainda mais cuidadosos. Ananias hesitou em ir batizá-lo, até estar completamente satisfeito com sua conversão. Ele questionou o Senhor sobre o assunto e, após escutar seus pensamentos, vai direto a Saulo. Ele dá aquilo que era necessário. Isso dá a ele a certeza de que Saulo foi enviado pelo mesmo Jesus que lhe apareceu no caminho de Damasco, e confirma a verdade do que se havia estabelecido. Então, Saulo é bastante confortado, recebe de volta a sua visão e é batizado. De forma semelhante, quanto à ação da igreja em Jerusalém, lemos: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. Paulo é um homem modelo para a igreja em diversos aspectos, inclusive nisto. Ele é recebido na Assembleia como todos os pretendentes devem ser recebidos, no terreno de um adequado testemunho como cristão genuíno. Da mesma forma que deve haver cuidado divino para que sejam detectadas pessoas como o mago Simão, toda generosidade e paciência devem ser exercitadas com os tímidos e duvidosos. Assim, deve-se procurar consistência e vida em Cristo em cada pessoa. Conferimos isso em Romanos 14, versículo 15, em 1 Coríntios 5 e 2 Coríntios 2. O caminho da igreja é um caminho estreito. Também devemos recordar dos irmãos de Antioquia, capítulo 11 de Atos. Ali aprendemos que, ainda que os irmãos foram animados a perseverar no caminho, também foram ensinados por longo tempo. E assim devemos agir com todos que se aproximam. Não devemos seguir o papado e nem um padrão religioso, que era um caminho exclusivo total, até se praticando a impiedade. Mas tampouco devemos seguir as linhas evangélicas que recebem qualquer um e em qualquer situação. Certamente, o caminho da fé é seguir a palavra do Senhor. Meditamos juntos no ensino de André Miller, um amado irmão do passado que deixou-nos fundamento para que possamos receber as pessoas com consistência, com sabedoria e também com amor. Não sejamos também nisso muito demorado para que as pessoas não desanimem, mas também não sejamos precipitados para que não recebamos pessoas que não são verdadeiramente filhos de Deus.